Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês como eu estudei, como eu me preparei para a última semana, né, antes do primeiro dia do Enem. Como que foi meu estudo essa semana, o que que eu fiz, como que me preparei. Também farei um vídeo sobre a segunda semana, tá? Na verdade eu vou gravar e vou dividir em dois. Porque assim, eu quero postar antes pra você se preparar, pra você pensar assim, ah, talvez isso funcione pra mim, talvez isso não funcione pra mim, ou eu não tinha pensado nisso, né? Até porque, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia, a gente tem que preparar o máximo antes, fazer o que dá. E lembrando que eu consegui fazer 81 acertos das 90 questões, né, do dia 1, que foram 44 das 45 em humanas e 37 das 45 em linguagens, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz. Além disso, consegui tirar 920 na redação, mesmo fazendo, né, uma cagadinha lá, que eu já contei aqui. Mas, assim, a ideia é se preparar, lembrando que não é uma semana que vai resumir o seu ano, mas você pode utilizar ela para otimizar o máximo os seus estudos e também seu psicológico, seu cansaço para chegar bem na prova. Então vamos lá, o que que eu fiz? Bom, eu pensei assim, ó, a prova acho que foi dia 21 de novembro do ano passado, então nessa semana anterior ao dia 21, eu tinha me preparado para fazer simulados. Pensei primeiro, vou fazer simulado só dia 1, só simulados de fazer redação, mas a gente sabe assim, o dia 1 eu tinha ficado mais confiante, eu acho que é a maior confiança de muita gente aqui, né? Tá mais confiante no dia 1, então já, assim, prefere aproveitar o tempo pro dia 2. Então eu em primeiro momento eu ia fazer só simulados dia 1. Mas eu não consegui porque assim, eu pensei, eu vou fazer dia 1, mas eu vou abandonar o dia 2, e dia 2 acaba sendo o dia que eu vou precisar de mais nota, né? Que tem naturezas para medicina. E também eu sei que matemática valoriza muita nota, então eu não consegui fazer simulado só dia 1. O que que eu fiz? Eu planejei fazer o máximo de simulado dia 1, começando a partir da segunda ali, lógico, eu tinha feito muitos simulados anteriormente, mas eu também ia colocar simulados dia 2. Então eu vou até mostrar pra vocês, até porque eu tava fazendo assim, eu tinha descoberto Somos um pouquinho antes, eu nem sabia que tinha simulado da Somos pra fazer, que é um simulado assim, que eu gostei muito, eu acho muita cara do Enem. Faltava o primeiro simulado deles, dia 1 e dia 2 pra me fazer. Então eu falei assim, eu quero fazer logo, tô ansiosa. Então eu fui fazer no simulado. Se vocês olharem, eu vou colocar aqui as minhas anotações que eu tenho dessa semana, tá? Porque eu não lembraria exatamente o simulado que eu fiz se eu não tivesse anotado, né? Então eu dividi assim a minha semana. Eu fiz lá simulado dia 1, depois simulado dia 2. Simulado dia 1, depois simulado dia 2. Aí 2 simulados dia 1. Assim, eu tinha planejado fazer muitos simulados dia 1, né? Focar no dia 1, mas eu não queria abandonar o dia 2. Logo, eu precisei fazer uns 2, 3 simulados dia 2. É assim, simulado dia 2, eu posso fazer ele picado, tá? Essa palavra simulado em si, tem que lembrar que aqui às vezes eu utilizo, mas não assim, nossa, simulado que simula prova, que eu fico lá tantas horas fazendo sem parar, não. O dia 1 eu já tava fazendo sem redação, né? Eu tava fazendo a redação à parte, então demorava ali umas 3 horas no máximo pra resolver a prova dia 1. Daí corrigir, né? Não tava errando tanto. E ainda te sobrava o resto do dia pra fazer isso. Então eu conseguia fazer isso numa manhã. Então, à tarde eu podia fazer, por exemplo, metade do simulado de matemática, né? Aí no outro dia, eu fazia dia 1 de novo, de manhã de novo, e daí a outra metade do dia 2, no caso, natureza, entendeu? Então assim, eu fiz simulado dia 2, fiz, mas fracionado, tá? Ali eu coloco como inteiro, porque deu junto e falar relativo a isso, só pra mim ter anotado as 90 questões, tá? Então vamos redefinir isso de simulado que eu falo, tá? Quando é simulando o dia, é bem específico, aí eu sempre falo ele. Se não, provavelmente eu fiz adaptado na minha rotina, né? Sempre respeitando o meu corpo. Aí eu pensei, tem sempre no sábado, antes da prova do Enem, tem uma revisão gigante de vários cursinhos, mas no caso eu tava seguindo o Descomplica, tinha a revisão do cursinho Descomplica. Eu falei, eu acho que eu vou assistir essa revisão. Então eu me programei ali pro sábado assistir essa revisão. Assisti, comecei, tá? Mas eu fiquei assim, com preguiça, daí eu fui e fiz mais um simulado, pra você não ver o simulado no dia 20, né? Que foi um dia antes da prova. Eu falei, vou fazer mais uma prova aqui, aí eu fico assim, livre comigo mesma, com a minha consciência de que eu fiz o meu máximo, e daí eu descanso. Assim, não recomendo, tá? Eu sei que é uma loucura minha
Não, eu fiz simulado até o último dia antes do primeiro dia, mas eu não recomendo. É que eu tinha um fôlego e eu sou muito ansiosa de ficar sem fazer nada. Então, esse ano que vocês vão ver no dia 2 que foi totalmente oposto. É assim, eu fiz, tá? Porque eu achei melhor fazer. Então, assim, eu digo pra você nesse primeiro ponto: faça o que você sentir que vai te deixar mais tranquilo pra prova. Mais tranquila pra prova. Não importa se as pessoas falam assim, ai não, você vai estar muito cansada. Ai, não. Não, se você vai sentir tranquilo com isso, faz. Ah, eu quero ver aulão. Vou ver aulão. Ah, eu quero fazer um pouco mais de umas questões. Faz, tá claro, respeita o seu corpo. Você tá vendo que você tá cansado, não tá se concentrando? Vai descansar, né? Mas assim, eu acho que a ideia muito é fazer o que você vai ficar mais confortável. Porque, não disse, não é uma semana que resume, não é uma semana mágica que vai resumir o seu ano, mas ela pode te ajudar, principalmente a se manter calmo, a chegar bem na prova. Então, claro que eu tinha planejado fazer simulado, fiz simulados intercalados, né? Dia 1, dia 2, dia 1, dia 2, teoricamente, mas todo dia eu tava fazendo ali um pouco de simulado, um pouco de questões. Como eu disse, eu demorava umas 3 horas pro dia 1, corrigia rápido, assim, não tinha tanta coisa pra corrigir, né? Às vezes não é o seu caso, então às vezes compensa você focar o dia 1 naquele dia inteiro. E daí, quando sobrava tempo, eu fazia, umas 45 questões de matemática, no outro dia 45 questões de natureza, então eu acabava fazendo um simulado e não abandonando o dia 2 completamente. Isso foi o que me fez ficar mais calma, mais tranquila com o meu método. Tá, o que mais que eu planejei? Planejei, muita coisa que eu já falei aqui, tá? Redação. Fiz redação, fiz uma redação nessa semana. As pessoas falam assim, ai, não compensa fazer redação, às vezes, porque sua nota pode baixar, você fica mais cansado, tem gente que não corrige. Bom, que nem eu falei, pra ficar tranquila comigo mesmo, eu preciso estar fazendo até o último minuto. Então, eu fiz uma redação nessa semana, tá? Aproveitei para rever todos os meus argumentos de autoridade que eu já tinha marcado aqui, já tem disponível no meu Instagram lá, @claudiamed, tá? Tá falando nisso? Me segue lá. E se você gostar desse vídeo, não esquece de me ajudar aqui, tá? E curtir o vídeo, e deixar nos comentários o que você achou, e seguir o canal, se inscrever no canal, tá bom? Assim, então, voltando. Eu tenho lá meus argumentos, que eu tinha chave ali pra redação, treinei mais um pouco meu modelo, para me sentir, assim, que eu vou chegar mais tranquila, eu consigo fazer mais um 900 nessa prova pelo segundo ano seguido. Então, não era uma confiança que eu tinha muito, mas eu queria garantir que eu ia estar, assim, um pouco mais tranquila, que eu fiz o que eu podia. Outra coisa, marquei de rever todos os meus flashcards que tinham relacionado com humanas e linguagem. Nesse sentido, eu abandonei o segundo dia, tá? Eu não revi flashcards do segundo dia, só do primeiro. É assim, humanas, linguagem, geografia, história, filosofia, sociologia, só flashcard disso. Revi mais de uma vez na semana, que é coisa rápida, né? Vocês sabem que aqui sempre falo de flashcards, pra ser, assim, coisa simples que você consegue fazer sem gastar muito tempo do seu dia, né? Então, eu fiz isso. Também revi as técnicas de chute, que eu já falei aqui também, técnica de chute pro primeiro dia, tá? Revi isso, tentei aplicar de novo pra estar fresco na minha cabeça cada eu precisasse utilizar na prova. Então eu já tava programado pra ver isso também. Revi todas as técnicas com calma, vi os vídeos no YouTube, tentei aplicar na prova, tentei entender como que aplicava eles, para que a hora que eu chegasse na prova eu conseguisse, assim, ó, fazer o mais rápido, assim, se precisasse possível chutar. Além disso, também eu revi o meu vocabulário. Quem me segue aqui há um tempo sabe que uma das coisas que me fez melhorar muito no primeiro dia é entender que a prova tem um vocabulário próprio. Então, tem um vocabulário que eu fiz o meu vocabulário. Ah, eu errei uma questão por tal palavra, que eu não sabia o que significava. Anotava a palavra do lado, depois pesquisava, incluía ela no meu vocabulário. Então, eu revi essas palavras pra mim ter certeza que eu não ia chegar lá, assim, caindo em erro antigo, certo? Por causa de palavra. Então eu revi esse vocabulário também. Eu dei muito essa semana, assim, que você fala, nossa, mas como você conseguiu fazer tudo isso? Eu tava pensando até. Como que eu consegui, né? Como eu disse, eu fui adaptando, eu só tava mais rápida nos simulados. Mas essa coisa de rever flashcards, rever técnica de chute, rever vocabulário, fazer redação, não era uma coisa que gastava muito meu tempo. Então, uma redação. Se eu fazia a terça de manhã, fazia o simulado à tarde, já corrigia, conseguia descansar à noite, tá? Então eu fiz muito isso. É claro que, assim, eu sabia que sábado não era um dia bom pra você ficar estudando, tá? Então, assim, eu planejei só ver a aula, não consegui ver a aula, achei, assim, não achei chato, mas eu falei, nossa, a aula vai o dia inteiro. Então, eu vou dar um simulado aqui, eu gasto 3 horas e pronto, vou sentir livre comigo mesma. Se você quer ver a aula, gente, veja a aula, tá? Mas foi o que eu tô sendo sincera, a ideia é que é ser sincera, mostrar que não existe nada perfeito, nada unânime de técnica.
Eu preferi fazer a prova, também não recomendo muito ficar se desgastando no sábado, ainda mais se você for fazer prova do Enem um pouco longe, que tiver que acordar mais cedo. Não faz isso, tá? Mas foi o que eu fiz, eu tenho que contar a realidade aqui. Eu fiz a minha prova, não era longe, era um lugar familiar, tá? Eu fiz a prova na mesma faculdade que eu tinha feito no anos anteriores, então eu já estava acostumada, já sabia mais ou menos o que esperar, se eu tinha que levar blusa, se eu tinha que se eu sabia se eu ia ter água por perto, se eu levava uma garrafa maior, né? Se ia demorar, se eu tinha que chegar muito cedo ou chegar mais tarde. Então, assim, eu já estava preparado para isso. Então, eu sabia que no sábado eu não precisava organizar muita coisa, além de deixar os documentos separados, a água, as balas que eu ia levar, algum açúcar, alguma coisa para beber. Eu já estava tudo separado nesse ponto, assim, nessa semana já estava deixando tudo preparado. Então, naquele sábado eu já estava um pouco mais assim, tranquila, tanto que depois de fazer simulado eu fui ver filme, fui assistir, tá? Então, assim, foi pra mim uma semana bem tranquila, vocês vão ver que ao contrário da semana do dia 2, tá? Foi uma semana que eu consegui organizar. Então, vamos resumir. Então, eu falo muito, né? Deixa eu resumir. Eu fiz simulados, mas eu fiz dia 1 e dia 2. Eu fiz redação e revi meus argumentos de autoridade, né? Eu revi meus flashcards só de humanas, tá? Planejei pra isso, assim, ao longo da semana, levando conforme eu conseguia, tá? Eu revi meus vocabulários, tá? E revi técnicas de chute. Tudo focado no dia 1. Eu fiz o dia 2, assim, só para desencargo de consciência, tá? Só fazer a prova, corrigir e seguir a vida. Não ficava vendo flashcard disso, não ficava vendo aula, nada. Assim, mesmo no simulado dia 1, se eu precisasse rever algum conceito, eu pesquisava no Google rapidinho, porque meu foco era o dia 1, mas dia 2 ali nada de aula, nada de questões extras, nada. Só as provas, o simulado que eu tinha separado pra fazer. Então era isso, eu espero assim que esse vídeo tenha ajudado você a se preparar, a pensar o que fazer, né, na semana anterior ao Enem. Lembrando assim, como eu disse, não é uma semana que vai mudar, né? Tipo assim, nossa, que vai ser um milagre da sua vida. Mas essa semana pode ser utilizada, essa semana pode te dar mais uma paz de espírito pra você chegar bem e dar, tipo assim, o seu 100% na prova. Então é uma semana que deve sim ser muito valorizada, tá bom? Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido muito útil. Se foi, se inscreve no canal, deixa seu like, escreve nos comentários se sobrou alguma dúvida. Eu tentei fazer assim, do jeito rápido, pra que eu sei que você, na reta final, ninguém quer ver vídeo muito longo, tá? Tentei deixar o máximo de detalhes possível pra ajudar mesmo, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e boa prova do dia 1.